Tava eu e mais duas meninas, parou duas viaturas, eram 4 homens para, né, tomar conta de 3 mulheres com pincéis nas mãos. A gente perdeu lá 1h30 mais ou menos. Eu percebi que quanto mais eu ia pintando, mais eu incomodava, sabe? Como assim não tem mulheres que pintam? Joyce, você sabe como é complicado das mulheres irem pra rua e tal. E aí, quando eu consegui juntar 15 mulheres... Eu achava que mulher não podia pintar, sabe? Tinha umas meninas que pintavam antes só que não era uma coisa assim comum, sabe? Ninguém falava assim pra gente, vamos ali dar um rolê, vamos pintar. Meu trabalho, ele estende também como uma luta, só que dentro do universo feminino. Eu entendo que a minha arte é uma forma também de política, de questionar a presença de mulheres na arte urbana. Então, eu tento levar isso como um artifício de mostrar, assim, não só através da estética, mas também o que eu quero passar através do meu trabalho. Eu fui numa papelaria muito famosa aqui de Ribeirão, um dia. E achei muito legal, eu gostei das cores que vi lá e tudo mais. E levei para casa um papel e um lápis. E comecei a partir daí. A partir daí eu comecei a pegar paixão. E hoje faz parte até do meu ego, assim, como artista, né? Eu achava que mulher não podia pintar, sabe? Tinha umas meninas que pintavam antes só que não era uma coisa assim comum, sabe? Ninguém falava assim pra gente, vamos ali dar um rolê, vamos pintar. Aí um amigo começou a me incentivar muito. Ele tinha o apelido de Grilo na época, e aí ele pichava e tal. Ele falava, não, você tem que ir pra rua. Eu falava, mas será, né? Foi numa fase da minha vida muito complicada, né? Eu tive uma infância e uma adolescência muito difícil, com a separação dos meus pais, então tivemos problemas em casa. Então, tipo assim, o meu mundo era perfeito quando eu fechava a porta do quarto e pintava. Era das 3 da manhã até as 6 da manhã pintando, assim, era incrível, né? E eu acho que me ajudou, me libertou demais, né? Eu acho que por conta da arte eu não fui para outras coisas, ou hoje eu sou a mulher que sou por conta da arte também. Eu comecei desde criança a desenhar. Acho que o desenho faz parte do universo, né, de qualquer pessoa. E a influência minha foi minha mãe, que sempre me incentivava. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, ela colocou moldura no meu primeiro trabalho. Então, para mim, aquilo me fala, pô, que da hora. Tipo, tem o incentivo da minha família. Minha avó me incentivou muito a parte artística, né? Minha mãe também. Mas minha avó mais, porque como minha mãe trabalhava, minha avó aposentou cedo. Então ela cuidava da gente enquanto minha mãe trabalhava, e aí ela tinha que se dedicar à carreira artística dela, e aí a gente acabava... Ela colocava tinta pra gente pintar, pra gente se distrair, eu e meu irmão, enquanto ela fazia as telas, né? E aí eu peguei gosto pela pintura. Só que quando eu fiquei assim, adolescente, ela falava pra mim, olha, pinta uma tela. E eu não gostava de pintar tela. E eu falava, e eu desenhava, mas eu falava, nossa, eu acho que eu não sou artista, porque eu não consigo pintar tela, eu não gosto, não fica bom, eu não acho da hora. Até eu conhecer o grafite, né? Eu fui criada numa casa só de mulheres. Meu pai não participou assim da minha criação direta, ele era separado da minha mãe. Então, eu não tinha muito essa coisa de eu era mulher e eu não poder fazer as coisas. Então, na minha casa, todo mundo fazia tudo. Todas as mulheres faziam tudo. Então, eu não reconhecia o machismo na sociedade. Eu fui reconhecer o machismo através do grafite, infelizmente.
você ter noção, meu primeiro mural, assim, foi bem tenso, porque tava eu e mais 2 meninas, parou 2 viaturas, eram 4 homens para, né, tomar conta de 3 mulheres com pincéis nas mãos. A gente perdeu lá 1h30, mais ou menos, porque eles ficaram fazendo pergunta. Mesmo a gente com papel de autorização, com documento, não foi suficiente. Então, tipo assim, eu fico me perguntando hoje, se fossem homens grafitando, será que teria tido a mesma abordagem, né, tão agressiva daquela forma? Ou se não? E também tem toda a questão de assédio, né? A mulher sofre muito assédio. Então, quando a gente está exposta na rua, quando a gente está pintando e tudo mais, então é bem complicado ainda esse cenário. O ambiente em si é um ambiente complicado, mas eu vejo assim que a gente buscar esses espaços, a gente sempre está pintando com outras mulheres, principalmente, se tornou uma forma de mostrar representatividade. Eu entendo que valorizar a presença de mulheres que são mães também, porque é outra questão que a gente não fala, mas o homem pode deixar seus filhos em casa, agora a mulher é complicado. Então, tem várias questões que a gente tem que analisar sendo mulher, sendo mulher. Então, são várias questões que eu tento questionar através da minha arte, assim. É uma forma meio subliminar, mas eu tento mostrar que as minhas mulheres, elas não sorriem, por exemplo. Então, tem algumas simbologias, assim. Eu não vejo uma mulher, assim, confortável usando, por exemplo, um top e uma bermuda na rua. O cara pode ficar sem camiseta, pode ficar à vontade. Então, às vezes eu me cubro, eu percebi a forma como eu estou na rua. Eu me cubro toda, eu fico de boné, e é uma forma de eu me fechar para o mundo e ficar na minha arte. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Tem mulheres que sentem mais a vontade de ficar pintando só de bermuda e biquíni. Eu já me sinto desconfortável, porque eu temo por essas situações. Eu percebi que quanto mais eu ia pintando, mais eu incomodava, sabe? Aí eu cheguei a viajar com os meninos para ir em mutirões na capital, assim. E aí os caras daqui, eu ia lá no mutirão e eu tinha que ficar olhando, eles não deixavam eu pintar no mutirão em outra cidade. E eu não sabia que eu podia pintar, que era um mutirão que qualquer pessoa pintava. Eles falavam para mim não pintar, porque eu não fui chamada. E eu acreditava naquilo e ficava olhando. Até que eu comecei a perceber que não era realidade e chegar nos eventos com a minha cara e com a minha tinta e falar, eu quero... E viajar, porque eu não tinha filho, eu pegava meu dinheiro e ia, falava, eu quero pintar aqui nesse evento, pode? Porque nós mulheres, a gente não era convidada. Tipo, era assim, agora melhorou bastante, mas era 50 grafiteiros num evento aprovado pelo PROAC e 2, 3 mulheres. E, tipo, quando a gente ainda pedia pra pintar, a gente recebia... Era o olhar torto, era cara feia, era humilhação. Quantas vezes eu voltei no ônibus chorando de ser humilhada em outros eventos? Mas mesmo assim eu continuei pintando, sabe? Eu organizei o Elas na Rua, que foi um festival de mulheres em Pelotas, Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, foi o 2º festival de mulheres, todo o estado. E eu fui colhendo informações ali, amigas minhas que pintavam. No início eram 3, a gente conseguiu juntar 15 mulheres. E uma coisa que eu não me esqueço é de um artista que falou que não tinha mulheres em Pelotas. E eu perguntei, como assim não tem mulheres que pintam? Joyce, você sabe como é complicado das mulheres irem pra rua e tal. E aí, quando eu consegui juntar 15 mulheres, parece que foi um soco na cara, assim. Ultimamente está tendo bastante eventos culturais aqui em Ribeirão, né? Teve a Feira do Livro e está abrindo porta para as artistas se expressarem, não só com a arte de pintura, poema, poesias, enfim. Então teve bastante esse último ano, teve bastante pessoas sendo chamadas para poder fazer parte. Então acho que está abrindo um pouquinho mais a cultura. Eu acho importante toda mulher que tem interesse em estar pintando consiga ter um trabalho de produção. Eu acho que o desenho é a principal ferramenta, você sempre está desenhando. E você se sentir confortável de chamar uma amiga. Eu lembro que eu comecei sozinha, mas eu tinha essa confiança. Mas se você não tiver essa confiança, chamar outra mulher para pintar com você, que eu sinto que isso vai se tornar algo mais acolhedor, a gente vai ter uma troca melhor. Conseguir espaços que você tenha mais pessoas ao redor, principalmente em lugares abandonados, porque acontece de não ter
pessoas que abram espaço para elas. Então, começar a pintar a parede de casa, a parede de familiares, depois estender isso para lugares mais movimentados. E quando elas tiverem essa confiança, começarem a pintar sozinha, porque eu acho que é legal também elas terem essa experiência de, assim como os homens, estarem pintando sozinhas. Se eu tô ocupando aquele lugar ali que tá parado, que deveria ter mais arte em mais lugares. Porque se eu tô ocupando é porque eu tô vendo a necessidade de arte ali. Não é só um ego, é porque eu tô querendo ver arte ali. Porque eu também fico feliz de ver outras artes de outros artistas na rua, porque isso aí me incentiva a pintar mais, entendeu? Eu já pensei em desistir em questão financeira, né? Porque eu achava no meu mundo perfeito que eu poderia viver só da arte, mas infelizmente não é algo que eu consiga. Eu almejo muito, mas por enquanto não dá certo viver só da arte. Por algum momento eu acabei pensando, eu falei, gente, será? Será que eu sou boa o suficiente? Será que o que está acontecendo? Só que na verdade não, eu entendi que é algo meu que eu preciso colocar para o mundo, para fora, independente se entra grana ou não, né? Então acaba sendo, tipo assim, a minha paixão mesmo, né? E não necessariamente eu preciso viver só disso. Eu vou, trabalho meu CLT, pago as minhas contas com o CLT, porém eu preciso sempre estar pintando, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, quem sabe um dia, né?